Olá, gente, bom dia, bem-vindos à nossa 12ª aula da disciplina de Fundamentos de Administração. Vamos soltar nossa vinheta. Legal, gente. Na nossa última aula, nós finalizamos a terceira sessão, desculpe, que falava sobre a gestão estratégica, né? E agora nós vamos entrar numa nova sessão. Nessa nova sessão, gente, o que nós vamos ver? Vamos lá. Nós vamos falar sobre a organização como um todo. É, Dentro dessa abordagem, nós vamos abordar os fundamentos da organização, os elementos do processo de organização, o poder e a estrutura organizacional, o desenho estrutural das organizações, os modelos organizacionais e as condicionantes da estrutura organizacional, ok? Então, quais são os nossos objetivos nessa disciplina? Aliás, nessa sessão, desculpe. Definir os conceitos da organização, da estrutura organizacional e do organograma, identificar os elementos do processo de organização, contrastar os conceitos de autoridade e poder, destacando os seus impactos na organização, comparar as estruturas funcional, divisional, matricial e em rede, são os tipos de estruturas que a gente vai comparar uma com a outra, que as empresas possuem hoje, explicando suas principais vantagens e desvantagens. Vamos contrastar os modelos mecanicista e orgânico e discutir uma relação entre os fatores contingenciais e a estrutura organizacional. Então, gente, se a gente parar para pensar, o que é uma organização? Ela pode ser enxergada como uma entidade social ou como uma função da gestão, né? Então, se a gente pensa como uma entidade social, pensando na organização como uma entidade social, é o grupo estruturado de pessoas que atuam em conjunto para alcançar objetivos comuns, né? Isso é a organização. Agora, se eu pensar como função da gestão, a organização, o que é isso? É a função responsável pela distribuição do trabalho, dos recursos e autoridade pelos membros da organização. Então, a organização tem esses dois enfoques. E a gente precisa lembrar o seguinte, né? A gente pode pensar dentro do processo de organização em diferenciação e integração. O que é isso aí, professor? Né? Quando eu penso em diferenciação, é a divisão das atividades e tarefas e seu agrupamento em departamentos especializados. Por que eu não misturo marketing com operações, marketing? A gente separa isso, né, estruturalmente, na maioria das vezes. Porque a gente entende que isso é uma diferenciação, existe essa unicidade dentro da estrutura organizacional. E é legal que essa diferenciação exista. Por quê? Porque nos projetos a gente vai usar os elementos importantes de cada parte que compõe a empresa. Quando eu penso na integração, né, então essas duas coisas andam ao mesmo tempo, gente. É isso que é importante, que é, para a gente ter organização, precisa ter diferenciação e integração. Quando eu penso em integração, eu estou pensando na coordenação das atividades dos diferentes departamentos de forma a obter a unidade nos esforços. Por quê? Porque senão cada departamento corre atrás do seu e a gente nunca fecha aquilo que é mais importante, que é o todo para a empresa. Tá certo? Então, o processo de organização é isso. A gente trabalha com diferenciação e integração ao mesmo tempo. Quando eu penso na estrutura organizacional, né, por que as empresas têm esse formato? Cada uma tem o seu jeitão. Porque quando foram fundadas, gente, né, alguém que foi montar, na verdade, a empresa, a primeira pessoa, montou de um jeito, falou, olha, nós vamos trabalhar desse jeito, foi distribuindo as estruturas, foi distribuindo as pessoas, as funções, e aí, com o passar do tempo, isso foi se modificando. Por quê? Porque a empresa foi mudando, o mercado foi mudando, e assim a gente vai ajustando. Então, a estrutura organizacional é o resultado final do processo da organização. A estrutura que está lá. Né? Na minha empresa eu tenho lá departamento pessoal, eu tenho departamento de RH, eu tenho um departamento de pesquisa e desenvolvimento, enfim, tenho vários departamentos. Quem montou isso? Na verdade, isso começa desde do primeiro homem que montou a empresa, né, do fundador. Mas isso vem num processo sempre constante de melhoria, ok?
A estrutura organizacional refere-se ao modo como as atividades de uma organização são ordenadas para possibilitar o alcance dos objetivos. Então, por que a gente estrutura isso em departamento, ou não faz em modelo em departamento, fazemos em rede, não é uma coisa fixa, enfim. Cada empresa vai achar o seu jeito de montar a sua estrutura organizacional para atingir os objetivos, tá certo? E a estrutura organizacional especifica o quê? Os papéis, as relações, os procedimentos organizacionais que possibilitam uma ação coordenada dos seus membros, ok? Para nos ajudar nesse sentido, gente, para nos ajudar a gente entender, na verdade, né, como é que está estruturada a empresa, foi criado um negócio chamado organograma, que é uma representação gráfica da estrutura de uma organização. Então eu tenho lá os diversos níveis da organização, quebrado por áreas, por função, por departamentos ou cargos, seja lá o que for, né? Então tem lá os meus níveis hierárquicos, do presidente até o cara mais simples aqui embaixo, e aqui eu esparramado todas as unidades de trabalho, departamentos ou cargos. Por quê? Porque assim eu enxergo como é que está organizada, na verdade, a empresa. Então, o organograma é exatamente isso, é uma representação gráfica da estrutura da organização. Tá? Então, ela nos ajuda a enxergar. E a gente precisa lembrar o seguinte, que em termos de estrutura, né, eu também posso olhar para a empresa nos meus três grandes níveis hierárquicos, né? No nível estratégico, no nível tático e no nível operacional. O que vai modificar de um para outro, né, é a forma como a gente vai olhar esse desenho. No nível estratégico, eu vou desenhar a estrutura organizacional como um todo, né, eu vou ver o todo de cima. No nível tático, eu vou olhar a estrutura do departamento, como é que ele está fomentado. E no nível operacional, eu vou descer para os desenhos a nível de cargos e tarefas. Então, eu consigo ter uma ideia, né, muito clara quando eu vejo esses três olhares dentro da organização. E eles na verdade, assim, na verdade suporta o outro. É importante que a gente entenda isso. Eles não são separados, eles têm que ajudar juntos. Por isso que dá unicidade na empresa, tá certo? O que eu preciso levar em consideração quando eu penso no meu processo de gerar uma organização? Eu tenho que pensar na especialização, eu tenho que pensar na cadeia de comando. Tudo isso aqui, gente, esses elementos aqui fazem parte desse processo de organização. Então, eu tenho que pensar na especialização, na cadeia de comando, na amplitude de controle, na departamentalização, na centralização e na formalização. Quando eu olho para isso tudo aqui, gente, né, eu consigo enxergar a minha estrutura organizacional e enxergar esses detalhes ali dentro. Vamos ver cada um por partes para vocês entenderem isso. O que é especialização? Vamos lá. Especialização do trabalho, tá certo? Então, é uma relação entre a produtividade, né, e o impacto que a especialização possui dentro da empresa, né? Porque quando eu penso em especialização é aquela história. Bom, eu vou montar a estrutura da minha empresa. Eu vou ter uma área de engenharia, preciso de um cara sênior com conhecimento de engenharia, sei lá, mecatrônica, civil, seja lá qual é a especialidade que a minha empresa precisa. Qual é o conhecimento que ela, né, que precisa ser, que a pessoa que vai sentar naquela função precisa ter, né? Então, eu vou procurar a gente que é especialista no trabalho, tá certo? Esse tipo de especialização do conhecimento, né? Então, eu preciso buscar isso para preencher aquela estrutura que eu idealizei para o trabalho, tá certo? É lógico, existem impactos de economia de especialização, tá certo? E impactos de deseconomias humanas. Por quê? Porque quanto mais eu especializo, gente, a verdade é essa, mais eu foco no trabalho, tá certo? Então, se aquela pessoa naquela função, eu preciso dele por causa desse conhecimento aqui específico. Ok. Mas há uma tendência de eu só olhar para isso aqui, não olhar para o resto. Então esse é o lado que a gente precisa avaliar e gerenciar quando a gente vai montar a estrutura, tá certo? Legal. Uma vez entendido o que é a especialização do trabalho, eu preciso também, quando penso na estrutura, como é que eu monto a minha cadeia de comando? E cadeia de comando tem a ver com isso aqui, olha. Vejam esse organograma, tá certo? Tem aqui a presidência,
Embaixo da presidência eu tenho lá os recursos humanos, marketing, operações, finanças. Embaixo de marketing eu tenho lá as áreas de relações públicas, vendas, publicidade, pesquisa de mercado. E embaixo de vendas eu tenho vários escritórios regionais. Um na região norte, outro na região nordeste, outro na região centro-oeste, outro na região sudeste e outro na região sul. Tá certo? Então, é lógico que esse cara aqui da região sul, ele responde a essa pessoa de vendas, que por sua vez responde ao de marketing, ao diretor de marketing. Então, o gerente regional responde ao gerente nacional de vendas, o gerente nacional de vendas responde ao diretor de marketing, e o diretor de marketing responde à presidência. Então, há uma forma muito clara quem responde para quem. Vejam, é isso que a gente consegue enxergar dentro do organograma, a cadeia de comando, tá certo? Como está aqui desenhada, ok? Essa é a ideia. Essa sensação precisa ter, senão esse cara aqui, ó, vai começar a discutir com o cara de pesquisa de mercado, com o pessoal das operações de finanças, e às vezes ele nem é a pessoa indicada para fazer isso. Ele pode até estar vendo uma necessidade da empresa lá na ponta onde ele atua. Mas ele precisa reportar para esse cara de vendas, para aí sim ele falar, bom, ó, com quem nós vamos falar, o que nós vamos fazer. Senão, se não tiver essa unidade, essa cadeia de comando, gente, a sensação é que a pessoa pode escolher o que quiser aqui e ultrapassar. E a ideia é exatamente isso. Opa, vamos centralizar um pouquinho nesse sentido para que a gente dê a ideia muito clara qual é o sentido que as coisas têm que influir. Tá certo? Então, uma vez entendido o conceito de cadeia de comando, né, outra coisa importante é a questão da autoridade versus a responsabilidade. Então, moçada, aqui tem uma coisa importante. Né? Uma coisa é você ter a responsabilidade, outra coisa é você ter a autoridade. Por isso que, volto no anterior, né, a importância de a gente ter muito clara qual é a cadeia de comando. Porque aqui eu consigo entender, né, essas questões. A autoridade é o direito de decidir e dirigir pessoas e recursos organizacionais na execução de tarefas, tendo em vista a persecução dos objetivos da organização, ou seja, o direito de organizar e dirigir. Quem possui essa autoridade, né? Então, quando eu olho aqui na cadeia de comando, lógico que o diretor de marketing tem toda a autoridade em cima do gerente de vendas. Eu já não posso afirmar isso em relação ao gerente de publicidade, ao gerente de pesquisa de mercado e ao gerente de relações públicas, tá certo? Em relação que, não ao diretor de marketing, mas enfim, ao diretor de recursos humanos, ao diretor de operações, ao diretor de finanças. Porque marketing, esse diretor, quem está embaixo dele? Né? Relações públicas, vendas, publicidade e pesquisa de mercado. Então, esses caras que respondem para esse cara aqui. Né? Agora, o gerente nacional de vendas, ele tem os seus gestores regionais. Então, esse cara aqui da região sul, se ele tiver que fazer alguma coisa na pesquisa de mercado, ele tem necessariamente que sinalizar para esse cara aqui. Mesmo que talvez, né, pelo jeito da empresa, ele possa ir falar direto, tá certo? Mas ele precisa sinalizar e falar, estou falando com fulano tal por causa desse problema. Tá? Então, a ideia é isso, ou seja, a gente amarrar a questão da autoridade. Agora, a questão da responsabilidade, o que é? A responsabilidade refere-se à obrigação e ao dever das pessoas pela realização de tarefas ou atividades. O elo de ligação entre a divisão do trabalho e os critérios racionais de uma organização, né, das atividades, em relação às atividades, reside nos conceitos de responsabilidade versus autoridade. Então, este equilíbrio, gente, né, em quem tem que fazer as tarefas e quem tem o direito de decidir, precisa ficar definido. Porque se não ficar, o que vai acontecer? Vou voltar no slide anterior. Esse cara da região norte aqui, ó, vai querer começar a fazer a publicidade para a área dele, vai começar a usar um recurso que talvez o cara de marketing tenha uma outra visão. Então, opa, quem tem que mostrar que a área norte realmente precisa de uma campanha é o seu gerente, em conjunto com, né, o gerente local, mas sinalizando para o diretor que vai usar uma parte do recurso que ele tem no budget para poder fazer esta campanha, lançar essa campanha e usar publicidade. Então, vejam como isso amarra, na verdade, os fluxos dentro da organização. E essa é a ideia, para que a gente tenha uma lógica nisso. Tá certo? Agora, vamos entender uma coisa. O que é a amplitude de controle? Até onde você, na verdade, né, alcança, né,
a tua amplitude. No caso, vou voltar lá no anterior, na cadeia de comando, o presidente, todo mundo que está embaixo dele responde para ele, tá certo? Agora, todo mundo que está embaixo de vendas só responde, né, os gerentes regionais só respondem para o gerente nacional de vendas. Eles não respondem para o gerente de relações públicas, nem para o gerente de publicidade, nem para o gerente de pesquisa, muito menos para os diretores de recursos humanos, operações e finanças. Eles não respondem. Eles podem até atender uma solicitação dessa turma, tá certo? Mas o vínculo deles é exatamente aqui. Por quê? É a tal da amplitude de comando. Então, quando a gente olha para isso, é justamente enxergar até que nível, na verdade, vai o teu nível de autoridade, né, e controle. Porque é ali que você tem. Quando a gente fala em controle, gente, vamos lembrar, é um dos papéis principais do gestor. É aquela coisa de estar no corpo a corpo, justamente olhando tudo que está acontecendo. Ok? Então, nesse sentido, gente, né? Outra coisa que é importante, acho que deu para vocês entenderem aqui, olha, eu posso ter uma, aliás, desculpa, esqueci um conceito importante aqui. Eu posso ter uma estrutura aguda, na verdade, né, com vários níveis, estão vendo? Olha, então, o que acontece? Eu posso ter uma amplitude grande, né, porque eu tenho uma estrutura muito aguda, muito amplificada, né? Ou posso ter uma estrutura achatada, quando eu tenho pouquíssimos níveis, né? A maioria das empresas, na verdade, a tendência é essa daqui, né? Você ter poucos níveis, mesmo até porque quanto mais nível você tiver, mais gente você está pendurando na estrutura. Aumenta mais o teu custo, enfim, né? Uma série de coisas. Mas, dependendo da necessidade, lembre-se, cada empresa monta a sua estrutura. Então a gente tem que respeitar isso também, né? Ok, que mais, outro conceito que é importante para a gente pensar na questão da estrutura, né? Se eu vou departamentalizar a minha estrutura ou não. E se for fazer esse processo, eu posso fazer, na verdade, com três olhares: pelo olhar funcional, pelo olhar do produto e pelo olhar geográfico. Então, se eu for pensar nas funções, gente, vamos pensar aqui numa agência de viagens, olha o exemplo, né? A departamentalização funcional. Então, uma agência de viagens, por exemplo, ela faz reserva de hotéis, ela faz tours e excursões, ela lida com passagens aéreas, ela lida com eventos culturais. E aí o que acontece? Essas áreas aqui, na verdade, tem pessoas responsáveis, tá certo? Que cuidam dessas áreas. Então, é nesse sentido, quando a gente fala, eu estou departamentalizando funcionalmente a minha organização, né? Estou criando áreas específicas, né? Pensando nas funções que cada um tem que exercer. Agora, eu posso fazer o mesmo processo de departamentalização, mas pensando em produto. Então, vejam, uma firma de contabilidade, quais os produtos que ela tem? Ela tem lá preparação de impostos, ela tem consultoria, ela tem auditoria, ela tem contabilidade. Então, opa, eu posso fazer para o produto também. E posso também fazer um outro desenho aqui, por exemplo, unidades de negócio, né, que você está atuando com um produto mais específico. Então você tem lá o gerente da unidade de negócios, né, o pessoal de vendas, o pessoal de estratégia, enfim, tem toda uma estrutura aqui montada de acordo com o produto, tá certo? Outra coisa importante que a gente pode fazer também, eu posso fazer esse processo de criar departamentos, mas com um olhar geográfico, usando a estrutura geográfica. Então, por exemplo, eu posso ter, como a gente viu nesse slide aqui anterior, em que eu tenho uma estrutura, na verdade, de pessoas, mas eu tenho lá, pensando no Brasil, eu tenho lá um gerente um gerente regional de vendas no norte, um gerente regional no nordeste, um gerente no centro-oeste, no sudeste e no sul. Tá certo? Então, eu posso também fazer a mesma coisa, olha lá, né? Quando eu penso geograficamente. Eu posso ter uma direção geral e ter lá um gestor que cuida do sul, um gestor que cuida do sudeste, um gestor que cuida do centro-oeste, um gestor que cuida do norte e um gestor que cuida do nordeste. Quem vai definir isso? É quem está na organização. Geralmente a gente pensa na melhor relação custo-benefício para o atingimento das metas, porque o importante é isso. Também não adianta não ter estrutura para não conseguir atingir as metas. Eu preciso ter estrutura para atingir aquelas metas. Qual é o melhor desenho? A gente vai ter que tomar essa decisão, ok? Legal. Aí eu falei em departamentalização, mas também falei em centralização, como um dos elementos importantes, na verdade, quando a gente pensa em estrutura. Né? A centralização, o que é isso?
né, refere-se ao nível hierárquico no qual são tomadas as decisões. Eu posso centralizar tudo numa pessoa só para tomada de decisão, ou posso descentralizar, tá certo? As decisões acerca do grau de centralização dependem de um conjunto de fatores, tais como o tamanho da organização. Lógico, gente, quanto maior for a organização, mais difícil é centralizar. Por quê? Porque imagine uma empresa, por exemplo, que a matriz é em São Paulo, mas nós temos uma unidade de negócios aqui em Fortaleza, no Ceará. As coisas que acontecem aqui no mercado do Ceará são completamente diferentes, com certeza absoluta, né, do que ocorre lá em São Paulo. Então não dá muitas vezes para eu tomar uma decisão lá em São Paulo, né, referente ao mercado de Fortaleza. Por isso que eu falei, então se a empresa começa a ficar muito grande, opa, eu vou ter que botar uma estrutura lá, né, e vou ter que descentralizar, ok? Outra coisa importante, além do tamanho, o ambiente externo onde está inserida a empresa. Então, se eu estou inserido num mercado que é muito aguerrido, em que há uma guerra constante, né, e que quase que diariamente as coisas mudam com uma rapidez muito grande, lógico que eu vou ter que ter uma estrutura mais descentralizada. Por quê? Eu preciso agir muito rapidamente para responder às ações da concorrência. Imagine se você está lá, matou uma atriz em São Paulo, você está aqui em Fortaleza, pedindo pelo amor de Deus, porque precisa fazer uma ação no mercado e de repente não pode porque o pessoal de São Paulo tem que tomar a decisão. Então é complicado isso. Então veja como isso tem, né? Como o ambiente externo tem esse poder. Além disso, as características internas da própria organização, né? Então, muitas empresas, né, começam muito centralizadas mesmo, é natural. Quando o fundador está fazendo as coisas, ele quer tudo no colo dele, quer tomar decisão. Mas a partir do momento que a empresa vai crescendo, né, os valores também têm que ser mudados, né? Então aí vem as novas gerações, aquela coisa toda, e aí sim você vai achando o melhor desenho de estrutura para poder responder o mais rápido possível para o mercado, ok? Um conceito relacionado com a descentralização é a delegação, tá certo? Delegação é o processo usado para transferir autoridade e responsabilidade para os membros da organização em níveis hierárquicos inferiores. Então, delegar, gente, né, não é abdicar do seu papel de gestor. Porque uma coisa é delegar, é dar espaço para o cara tomar decisão, né? Imagina se você está lá no centro, lá na matriz em São Paulo, e tem um gestor aqui novo, o cara entrou, mas está num gás danado e precisa fazer uma série de coisas no mercado. Ok, vai alinhando com o cara, vai dando linha na pipa, como a gente costuma falar em gestão, dá linha na pipa para que, né, delegue para que o cara possa sentir mesmo e tomar as decisões aqui locais. À medida que ele for ajustando isso, acertando as coisas, ok, você vai dando mais espaço para a pessoa, né? Porque uma coisa é importante, gente. Muitas vezes o cara tem que tomar a decisão aqui, as coisas estão acontecendo nesse exato momento. Não dá para pegar no telefone e falar, pera um pouquinho, deixa eu ligar lá para São Paulo para saber se eu posso tomar essa decisão ou não. Porque é naquele momento. Então, muitas coisas de negócios a gente precisa preparar, na verdade, as pessoas em relação à autoridade, né, e responsabilidade para quê? Para que façam o melhor possível, né, na função que estão exercendo. Tá? Então essa é um pouquinho da ideia do conceito de centralização. E o último conceito que a gente vai trabalhar hoje, né, é o conceito de formalização. Né? Então, o que vem a ser essa coisa da formalização, né? É tornar tudo mais formal, né? Mais organizado. Então, normas e procedimentos utilizados pela organização para lidar com as contingências ambientais definem o grau de formalização da organização. Então, quanto mais normas e mais procedimentos amarrados eu tiver, mais formal vai ser a minha empresa, tá certo? As decisões acerca do grau de formalização dependem do que? De um conjunto de fatores, tais como tecnologia, né? Então é aquela história. Se no meu business exige, na verdade, tecnologia, né? E é um grau de tecnologia muito elevado, vocês concordam que muitas vezes, né? Principalmente vamos pensar numa empresa de TI, né? As coisas acontecem muito rápido. Se eu for extremamente formal, amarrado demais, eu não dou mobilidade necessária para a minha unidade regional, para aquela unidade de negócio, para aquela pessoa poder realizar um bom trabalho. Então, a questão da tecnologia, né, me ajuda muito nesse sentido, por quê?
Porque se eu tenho um sistema de tecnologia que eu posso permitir, né? Opa, legal, por que não? Eu estou controlando daqui também. Eu recebo a informação, ok? Outra coisa é a tradição, né? Então, a tradição tem muito disso. Depende do momento histórico que você está na empresa. Num primeiro momento, quando você só tem na verdade, a pessoa que fundou a empresa, lógico que ele vai centralizar, né? E ele vai formalizar demais o processo para amarrar mesmo. Mas isso tem um time, porque vocês têm que lembrar o seguinte, olha, a formalização, a burocratização dos processos, eles são muito bons no momento muitas vezes que a empresa está muito mal, que ela precisa fazer né, um down up, né, precisa subir, na verdade, porque está no fundo do poço. Então, nesses momentos, você centralizar as coisas é importante, formalizar, amarrar, burocratizar. Agora, se você burocratizar e segurar demais, vai ter algum momento que as pessoas precisam ter mais liberdade para tomar decisão. O negócio está expandindo, então é nesse sentido, tá certo? Então, a tradição, né, tem muito disso. Ela muitas vezes impera porque isso faz parte do nosso negócio, só os gestores sêniores, os diretores da matriz que podem tomar essa decisão. Ok, né? Mas isso está mudando, gente. Por isso que eu falo, depende muito do timing. Mas é um fator para você formalizar mais ou não, tá certo? Por quê? Porque se você, por exemplo, é uma empresa que já vem culturalmente foi formatada, muito formalizada, lógico, legal. Você vai ter a sua tendência é manter isso até a hora que você vê espaços que a empresa está crescendo e precisa realmente, né, ter mais espaço para poder trabalhar. Mas, enfim, esse é um aspecto que a gente precisa levar em consideração em relação à formalização. Outro aspecto que a gente precisa levar também e é importante, né, nesse olhar é o processo decisório, né? Então, quem toma a decisão, né? Então, de novo, olha lá, eu vou formalizar, vou colocar normas e procedimentos, mas quem toma a decisão? Então, esses são aspectos que eu preciso ponderar se vou formalizar mais a minha empresa ou menos. Lembre-se, a excessiva formalização limita a flexibilidade, a criatividade e a rapidez de resposta, competências consideradas essenciais para as organizações modernas. Então, galerinha, a aula de hoje ela foi um tiro mais curto, mas era para a gente ter uma ideia desse processo. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a estruturação da organização, tá certo? E vamos ver como é que são os desenhos, na verdade, da estruturação que a gente tem mais comuns aparecendo no mercado. Até para vocês terem uma ideia, se forem amanhã ou depois montar uma empresa, começar um novo business, né, vocês vão passar por isso. Vocês vão ter que montar um negócio e falar como é que eu monto isso aqui, né? E aí, pela necessidade que o próprio negócio demanda, você vai ajustando isso, ok? Então é bom ter uma visão muito mais ampla, mais clara dos formatos que existem, até para te ajudar num momento como esse, ok? Mas é isso, galerinha. Então, queria aproveitar esse momento aqui para a gente ir finalizando essa aula, tá? E lembrar para vocês que na próxima aula a gente faz exatamente isso. E aí eu estou fazendo um corte exatamente na metade dessa sessão, tá certo? A próxima metade a gente vai ver essas estruturas, os modelos e vamos avaliar isso, ver como é que isso funciona e qual seria o desenho ideal, de repente, até para a sua organização atual, para vocês fazerem uma análise nesse sentido, ok? Então, moçadinha, finalizando a nossa aula, eu queria agradecer, né, esse bate-bola que a gente teve, agradecer a presença de vocês e na nossa aula presencial a gente tira as nossas dúvidas, ok? Então, fica aqui o meu abraço para vocês e vou soltando a nossa vinheta e aguardando vocês na nossa próxima aula. Fiquem bem.